vez, esse Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, sempre trazendo boas informações, atividades muito importantes para todas e todos nós, e ajudando a gente a ficar cada vez mais empoderadas, conhecendo os nossos direitos e também conhecendo um pouco mais da saúde da mulher. Hoje, o que vamos fazer dando continuidade à nossa programação dos 21 dias. Por gentileza, só para deixar o seu ligado. Vamos melhorar a qualidade da nossa apresentação. É importante que os telefones, que o microfone permaneça desligado durante esse período, só liga quem vai falar. Tá bom? Assim fica todo mundo fala bem, todo mundo é bem ouvido, né? Para quem está aí, a todos que estão nos escutando nesse momento tão especial. Então, voltando, dando continuidade aos 21 dias, às nossas atividades dos 21 dias de ativismo, no dia 1º de dezembro, a gente comemorou, né? A gente tem um grande evento no mundo inteiro chamado Dia Mundial de Combate à AIDS. Esse dia, ele foi criado em 1988, olha, na época da nossa Constituição Cidadã, numa reunião mundial de combate à AIDS, chamada pelos profissionais, pelos médicos, pelos médicos, em função da grande intolerância social e a desinformação daquele momento. As pessoas que tinham esse vírus eram muito discriminadas, e as mulheres eram as mais vulnerabilizadas, as mulheres infectadas, na sua maioria, na sua grande maioria, até hoje, as vítimas de violência sexual e também as mulheres com seus parceiros. Né? Então, esse momento é muito especial para nós, porque além de ouvir o Estado, trazendo aqui a nossa assistente social sanitarista, mestra de saúde coletiva e gerente de IST, HIV, AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde, mas vamos ouvir também a Jussara Portugal, que é uma grande ativista desse movimento, a Itamárcia também, grande ativista, a Cleide Jane, ativistas, cada uma vai dar um pouco da sua vida, um pouco da sua superação, um pouco da sua luta, porque a AIDS já levou a luta para superar aqueles momentos difíceis. Né? E, para fechar, a gente chamou a nossa querida deputada, a enfermeira Rejane, que ela é a presidente da Comissão Estadual dos Direitos da Mulher, da Comissão Estadual, Comissão da ALERJ, né? O CDDM, Comissão de Direitos e Defesa da Mulher, e também ela é a vice-presidente da Comissão de Saúde da ALERJ. Eu acho que a gente vai fechar um ciclo muito bom, dando assim, informações variadas e nos capacitando para o debate, para o diálogo. Aí, a gente tem a seguinte formação de trabalho. Por gentileza, primeiro, vocês cliquem aí no nosso Facebook, curta, só apertar aí o curtir. Segundo, todas as perguntas devem ser colocadas aí no Facebook para que a gente tenha acesso, e se for direcionada a alguma das palestrantes, colocar o nome, ou então pode ser geral. Estamos combinadas? Então vamos iniciar e vamos chamar aqui a nossa querida doutora Denise Pires, né? Nossa mestra em assistente social sanitarista, né? Aliás, o currículo dela é imenso, a gente abrevia aqui, viu? Mas vamos lá, a gerente do Estado, tá bom? De saúde do Estado. Por favor, doutora Denise Pires. Sem som. Arthur, é a Denise. Não estou ouvindo a Denise.
que aconteceu? Hoje a internet não está nada boa. Acho que congelou todo mundo, é isso? Arthur, Denise, coloca o som. Ela caiu? Ela caiu. Não, ela está na sala. Denise está na sala. Está sem som. Ela está falando, mas está sem som. Ah, agora sim, Denise. Liga o som, Denise. Não está saindo o som para nós. Não está saindo. Tira o fone de ouvido. Tira o fone de ouvido. Tira o fone e fala direto no. Caiu. Pode ser que ela saia e entre de novo. Vamos esperar mais um pouquinho, né? É bom, eu vou, daqui a pouco, eu vou virar a minha tela, botar na horizontal. Internet tem isso, né? Essas plataformas são ótimas, mas depende de uma internet boa, né? Né, Rejane? Eu prefiro mais a outra, Helena, a que é usada lá na LERJ, que é a... Como é que é o nome da outra? Oi. Oi. Agora sim, agora tá legal. Ah. Agora sim. Alguém tinha me colocado mudo, então eu não conseguia reverter isso. Vocês me desculpem. Eu não sou Denise, eu sou Juliana. Estou representando Denise nessa fala hoje. Queria agradecer em nome da Denise, em nome da gerência, o convite tão especial para falar de mulher e um pouquinho do que a gente desenvolve lá na gerência, apresentar os dados do Estado. Infelizmente, eu não vou conseguir projetar a apresentação, mas eu vou tentar falar um pouquinho do que a gente tem de resultado e depois eu disponibilizo para vocês. A gente pode combinar assim. Eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui também, escutando um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou Juliana, não sei se eu já falei, né? Sou farmacêutica e trabalho lá na gerência junto com a Denise. O primeiro slide que a gente trouxe é para mostrar um pouco de como que está o acesso ao serviço de saúde e o diagnóstico oportuno dessas mulheres que vivem com HIV. A gente observa que de 2010, desde 2010 até hoje, há uma tendência de redução nessa proporção de diagnóstico tardio, né? Ou seja, as pessoas estão conseguindo acessar os serviços de saúde com uma brevidade maior, com mais agilidade. Só que de 2016, 2017 até 2019, a gente também observou uma discreta queda nesse panorama. Então, houve uma melhoria, né, de 2010 a 2016 e uma piora depois de 2016. Em 2010, a proporção de pessoas que tinham seu diagnóstico em tempo oportuno era de 27% e passou a 24% em 2019. Outra fala é com relação ao
Acesso ao serviço de saúde, né? Quando a gente estratificar as mulheres que iniciam a terapia antirretroviral, a gente observa que entre 2009 e 2019, o tempo que elas levavam para iniciar o tratamento, entre o diagnóstico e o início do tratamento, era de mais ou menos 30 dias, era de mais ou menos um mês. 25% dessas mulheres iniciavam em 30 dias. Em 2019, ou seja, mais recentemente, essa proporção ela aumentou. Então, o número de mulheres que conseguem iniciar o tratamento depois de um diagnóstico aumentou com esse prazo de 30 dias. Então, passa a ter 55% das mulheres que conseguiam iniciar a terapia antirretroviral 30 dias após o seu diagnóstico. Vocês conseguiram entender? Eu acho que estão me ouvindo. A Denise entrou. Só no celular, no computador aqui eu não consegui, de jeito nenhum. Levei uma surra. Também não. É assim, né? Eu acho que essa iniciativa do CEDIM é super importante, né? Não sei se a Juliana já falou isso, mas essas articulações que a gente faz com organismos da sociedade civil, a gente entende o CEDIM como uma dessas instituições, ela é fundamental. E a gente apresentar os dados e conversar sobre isso é importante. Os dados, eles refletem uma pequena, quer dizer, uma realidade, mas são dados, né? E a gente sempre destaca que esses dados referem-se a pessoas, né? Não é o número pelo número, né? São de pessoas que a gente está falando. A Ju falou do primeiro, né? Que é questão do acesso ao diagnóstico, e que preocupa bastante para a gente, né? Que está tendo, né, uma tendência à redução de 1918 para cá. Quer dizer, as mulheres, no caso, né, estão fazendo um diagnóstico de forma mais tardia, o que é ruim. A gente espera que cada vez mais o diagnóstico ele seja feito de uma forma precoce, cedo, né? Isso tem a ver com acesso às ações de testagem, né? E geralmente a gente não fez isso, mas muitas dessas mulheres são mulheres na situação de gestante, né? Então, às vezes, não são mulheres que se colocam ou acham que tiveram algum tipo de relação de risco ou profissionais do sexo, geralmente são gestantes. Sobre a questão, né, desse intervalo entre o diagnóstico e o início de tratamento, a gente está vendo que existe uma tendência também de aumento. Quer dizer, o ideal é que fez o diagnóstico e imediatamente inicie o tratamento com os antirretrovirais, porque isso possibilita uma melhor qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? Também tem um impacto na transmissão do HIV. E a gente está vendo que vocês não estão vendo, né? Só eu e a Juliana que estamos vendo, que existe um aumento entre o diagnóstico e o início de tratamento. Esse tempo está aumentando, que também não é um indicador favorável. Juliana, qualquer coisa me interrompe, tá? A gente deixou o debate para o final, não é isso? Aqui o outro slide eu vou pular, porque é exatamente o contrário do que a gente está falando. É o tempo oportuno do primeiro CD4. Então, o que quer dizer isso? Existe a medida, né, uma medida de que, se o primeiro CD4, o resultado é maior que 500 cópias, significa que isso foi um diagnóstico em tempo oportuno, né? Antes de qualquer, geralmente, adoecimento,
né, por qualquer infecção oportunista por AIDS. Então, o que está ocorrendo? Está ocorrendo uma manutenção, a gente não está tendo um aumento, né, desse diagnóstico em tempo oportuno. Na outra, no outro slide, né, que a gente está tentando apresentar para vocês todas as etapas, né, do cuidado, de um cuidado que diz respeito ao HIV/AIDS. Né? Então, a gente já viu o diagnóstico, já viu o início da terapia, né? E aqui é o número próximo, o número de mulheres que iniciam tratamento por ano. Então, esse número também ele vem mantendo constante, tá? Ou seja, a gente não tem um ingresso significativo de mulheres que iniciam o tratamento. Né? A partir de 2009, a gente, com relação a anos anteriores, com relação ao ano anterior, a 2008, a gente teve um pequeno aumento. De 2009 para cá, teve uma redução e a gente está mantendo essa redução. Gente, qualquer coisa pode interromper, tá? Tem uma medida também que é interessante, que pode ser trabalhada, é a questão de adesão ao tratamento. Isso é uma medida que o Ministério da Saúde trabalha. Claro que é uma medida indireta, né, porque ela está relacionada simplesmente à dispensa do medicamento, ou seja, ela é observada se nos últimos 100 dias, do período analisado, houve retirada de medicamento. Então, se o sistema, né, tiver esse registro, considera-se adesão suficiente. Mas isso não quer dizer que, efetivamente, a mulher está tomando o remédio. Aqui quer dizer só que ela retirou o medicamento do setor específico, né, da UDM, quer dizer. Então, a gente tem um percentual bom, mas existe uma crescente, né, de entre 17 para 19 de adesão ao tratamento, ou seja, aquelas pessoas que conseguem entrar em tratamento estão, segundo os nossos registros, né, estão tendo uma adesão suficiente. Outra medida aqui, outra medida que o Ministério da Saúde trabalha também, que é a chamada supressão da carga viral, né? O Ministério da Saúde, seguindo, né, as recomendações internacionais, eles trabalham com alguns pilares para a redução da epidemia de AIDS e até a eliminação de epidemia de AIDS no mundo. Então, quais são esses pilares? Um é identificar ou fazer diagnóstico em 90% das pessoas que têm o HIV. Então, esse seria o primeiro. A segunda é dessas pessoas que fizeram diagnóstico, que eles entrem em tratamento, eles tenham acesso ao tratamento antirretroviral. E dessas 90 pessoas que conseguiram ter acesso ao tratamento, que 90% também delas consigam ter a chamada carga não detectável ou supressão viral. São termos, são sinônimos, né? Então, observando aqui os últimos 3 anos, a gente está falando só de mulheres, né? A gente observa que existe que 85% das mulheres encontram-se nessa situação que a gente chama de supressão viral.
voltando, isso é um retrato, né, do período que é analisado, né, a manutenção dessa supressão viral que exige, né, está sempre sendo monitorado ou sempre sendo incentivado. A supressão viral ela também está relacionada, né, segundo os estudos, com a melhoria de qualidade de vida de um modo geral com as pessoas que vivem com HIV/AIDS, na medida que elas têm menos vírus circulando e menos possibilidade de infecção, né, no seu organismo. E também com menor possibilidade, com menos vírus circulando no organismo, também reduz a possibilidade de transmissão. Tanto é que a gente fala que indetectável é igual a intransmissível, ou seja, quem tem uma carga viral, qualquer pessoa, homens e mulheres, né, maior que 90%, essa pessoa não transmite o HIV para sua parceira, para o seu parceiro, né? Isso é uma questão muito importante, porque também diz respeito a aquela questão do estigma das pessoas que têm a AIDS, né? Que são vetores, né? de uma epidemia. Então, quando a gente alcança esse percentual, essas pessoas não estão mais, segundo os estudos internacionais, não estão mais transmitindo HIV. Agora, um outro problema aqui é a perda de segmento. Como a gente Denise, falou... Oi? Denise, me permite, eu sou a chata, eu estou contando o tempo, porque tem várias palestrantes, né? Faltam só 3 minutos, tá? Quando faltar um, eu vou pedindo para você encerrar, tá bom? Então, obrigada. Encerrando, aqui tem um pouco as coisas que, por último, né? Tinha mais uns slides, mas a gente tem os dados de sífilis, mas eu não vou falar, então, de sífilis. Mas um pouco o que a gente está trabalhando muito, no geral, muito rapidamente. Uma das coisas que eu queria destacar bastante é um aplicativo que a gente lançou dia 1º de dezembro, que trabalha, que tenta ampliar essa discussão de prevenção do HIV, colocando ela no cenário da questão de sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, que a gente acha que sem a gente falar de sexualidade, sem a gente falar de práticas sexuais, sem a gente falar de respeito às diversidades, né, de gênero, a gente não vai estar, de fato, enfrentando a epidemia de HIV/AIDS. Então, eu vou disso tudo que a gente está falando, eu vou destacar isso, que eu acho que foi um avanço para a gente, da gerência, muito grande, colocar essa discussão no centro da discussão da prevenção. E outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente está fazendo, essa é a última que eu vou falar, que é a questão da investigação de crianças com AIDS. Crianças com AIDS significa crianças menores de 5 anos, né? Elas são filhas de gestantes com HIV, e numa situação de crianças expostas, elas não tiveram os cuidados necessários, e aí a gente tem um número importante, é quase o dobro, não chega ao dobro, mas é quase o dobro da média nacional. Mas essas investigações possibilitam a gente discutir muito a rede de atenção, de cuidado à mulher, à gestante, e também os gargalos que a gente enfrenta, que acho que no debate a gente pode falar também, e na falta, de fato, de uma organização entre os serviços, de comunicação entre os diversos serviços de saúde que implicam nisso. Então, assim, a gente falar que a gente está num cenário muito adverso, né, com várias formas de violência e tal, e que eu também a gente pode falar também, mas quero valorizar as resistências que também existem, e que esse tipo de iniciativa também eu acho que é uma forma muito importante da gente se falar, ter o diálogo e pensar de que maneira a gente potencializa as nossas forças. É isso. Espero aí não ter ultrapassado, muito prejudicado aí. Não, obrigada, Denise. A gente está botando essa temática é muito importante para nós mulheres, né? E aí a dinâmica da nossa live após, né, a oitiva de todas aqui, a gente ver as perguntas. Eu mesma tenho pergunta para você, tá bom?
mas eu vou pedir que você tenha um pouquinho de tempo para poder, ao final, responder para nós, tá bom? Tá Eu legal. gostaria de chamar... Obrigada, querida. Vou chamar agora a Jussara Portugal, que é uma ativista independente do segmento de mulheres vivendo com HIV/AIDS. Ela é fundadora do ICW Latino, Comunidade de Mulheres Vivendo com HIV na América Latina e no Brasil. ICW Latino. Por favor, Jussara. Seja bem-vinda, Jussara. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né, e ter agora a paciência e também eu me organizar para falar em 10 minutos, né? Estou à disposição desde já para as perguntas, não só hoje, mas qualquer momento, tá? E é assim, dentro da minha trajetória, a partir do meu diagnóstico, né, que foi em 1993, durante que eu saúde e prevenção no trabalho, eu fui fazer o teste e deu positivo. Então, eu acho logo de cara de falar da importância da organização do empresarial, do trabalho, para fazer a qualidade de vida dos seus empregados, funcionários, né? E daí eu fui buscar informação. Em 93 não tinha quase nada que eu, pelo menos, fui buscar e não encontrei, mas aí eu conheci a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, depois eu conheci a, é, a própria Secretaria onde que a Denise está agora, né? É aberta para a gente, para os usuários que vão lá pedir informação até hoje, só porque hoje não está por causa da pandemia, mas a gente tem essa relação especial, boa, com a gestão. Esse é o segredo e a vitória do programa de AIDS e que a gente deve reforçar. E também fazer logo assim, esse dezembro vermelho, né, que é um mês de vitória e também de luto por quem também já se foi, mas deixou aqui plantado essa oportunidade que a gente está tendo hoje de estar falando sobre HIV, AIDS na mulher. Porque há muito tempo, desde que eu saiba, desde a conferência da ECO 92, já tiveram proposta de HIV/AIDS na mulher, já vê os próprios SUS, tem o Programa de Saúde da Mulher, tem políticas, conferência de ST/AIDS do Estado do Rio de Janeiro, que já tem também proposta. Teve também, tivemos audiência na Alerj, tanto de crianças quanto de mulheres, tivemos audiência no SUAS, também na Alerj, tivemos já proposta de conferência livre de mulheres, agora a última conferência nacional de saúde, nós conseguimos participar, aqui no estado do Rio de Janeiro, conseguimos fazer uma conferência livre com tema específico de mulheres vivendo com HIV/AIDS e levamos para a Conferência Nacional. Agora, a nossa preocupação, e queremos também já contar com o CEDIM para também nos balizar para a próxima conferência que está foi adiada, mas a gente sabe que em algum momento vai ter. E nós não estamos fazendo parte, enquanto mulheres de HIV, no CEDIM. Eu, por exemplo, estou também na Rede Nacional Feminista, Direito Sexual e Direito Reprodutivo. E por isso também eu posso até, pela entidade, participar de uma conferência. Mas seria bom que nós pudéssemos ter mais estreitamento com o CEDIM, para poder fazer um grupo de trabalho, reeditar, porque na Secretaria de Mulheres do município do Rio de Janeiro, quando estava a Ana
o nome todo eu não sei, mas aí a Ana é da Hã? Ana Rocha. Ana Rocha, a Helena lembra disso, com a Jucimara, com outra, a Cleide também estava, e a Aparecida, agora nós conseguimos fazer que a secretaria criasse um grupo de trabalho, e tínhamos propostas e continuou, mas na outra gestão conseguimos continuar, mas depois não conseguimos mais, porque também houve, assim, no organograma, nós tínhamos que lidar com a subsecretaria, e nós já não conseguimos fazer esse grupo de trabalho continuar. E aí temos um grupo de trabalho também com a própria, lá na vigilância, com a Denise, já muito, rede feminista, as mulheres vivendo com HIV, e até que nós fomos, era o único lugar que falávamos sobre mulheres, e também podíamos fazer nossas perguntas, nossas inquietações. Por exemplo, o boletim epidemiológico apontava isso, mas não tinha uma subnotificação. E a transmissão vertical, como está a situação? Então, como estava qual era, por exemplo, foi um achado de que nas mulheres negras era a terceira causa de morte, era HIV. Então, foi durante aquele grupo como funcionava o grupo de trabalho. Depois, por outro lado, também conseguimos fazer um grupo de trabalho sobre transmissão vertical lá no Saúde da Mulher, né, que era também no Ministério, era no outro setor, que hoje tem o Fórum Perinatal, que é a Leila Desse, que é a coordenadora. Por quê? Um pedaço da mulher está lá na Denise, e outro pedaço está lá com a Leila, assim como está um outro pedaço está lá de adolescente, está em outro lugar. Então, é o que a Denise fala, está desencontrado os programas. Então, logo, eu gostaria de falar milhões de coisas, mas já reivindicando que nós, a partir de hoje, já saíssemos com um grupo de trabalho para unificar as ações que nós viemos construindo durante o tempo, e até para poder otimizar esse retardamento de diagnóstico, que não é de hoje, a transmissão vertical, as mães, as vós que cuidam da terceira geração das crianças, né? Então, como, por exemplo, agora na pandemia, como está a situação das mulheres vivendo com HIV, que eu saiba, já teve, como está lá, já teve muitos casos de HIV e Covid, onde que está tratando, como que faz, porque o que eu soube é que para tratamento normal, né? Vai procurar o posto, né? De acordo com o que está preconizado para toda a população. Mas nós estamos num momento que temos que preparar para a Conferência de Saúde da Mulher, porque nessa conferência, quando tiver essa Conferência de Saúde da Mulher, nós podemos garantir a nossa pauta, porque a pauta das outras que virão, todo mundo sabe o que eu estou falando, vai ser forte a gente ter resistência. Então, é isso que eu também gostaria de contar com a Rejane, para dar também essa ligação de fortificar a nossa visibilidade.
porque até a nível internacional, nós temos que fazer muito empenho, fazer muita articulação para um documento final de uma conferência internacional sair assim, vírgula, mulheres e crianças. Entende? Porque tem as populações chaves, população vulnerável, mas nós conseguimos, em algum momento, botar foi no Rio, no Fórum Latino-Americano do Rio, aqui no Rio, que nós fizemos uma articulação forte para sair que também considerasse mulheres e meninas, né? Porque fala mais pelo espanhol. E aqui apresentar para vocês Jussara, desculpa, mas dá para você já ir concluindo? Já estou concluindo. E apresentar para vocês, que depois eu posso disponibilizar, um documento que foi construído pelas mulheres vivendo com HIV brasileiras, com apoio do UNFAPA, que é Direito Sexual e Saúde Reprodutiva das Mulheres Adultas, Adolescentes e Jovens vivendo com HIV/AIDS. Subsídio para gestores, profissionais de saúde e ativistas, que é um consenso que é lá de trás, mas que não foi ainda totalizado, porque ainda não foi, porque então isso que esse consenso aqui entre as mulheres vivendo com HIV que a gente poderia também seguir. Muitos outros documentos, mas esse aqui é um que eu vou disponibilizar e à disposição. Obrigada, Sara. A gente já se conhece ao longo de muitos anos, né? Quando a gente estava lá na primeira secretaria criada na capital, né? Mas eu achei muito importante a sua fala, naquele momento que você fala do acolhimento da rede, né? As redes que foram se formando para acolher essa demanda das mulheres que se sentiam excluídas da sociedade face ao grande preconceito, né? Então, esse tipo de violência, a violência social, sempre é produzida nesses momentos aí de uma epidemia, de uma doença desconhecida, como até a gente está vivendo nesse momento um outro tipo de vírus, né? Muito obrigada. Daqui a pouco podem fazer perguntas aí, por favor, porque tem várias conselheiras aqui que eu não sei, que não estou vendo aqui, não tenho como ver quem está presente, mas para que elas possam nos passar essas perguntas e a gente transmitir aqui às nossas palestrantes. A próxima agora é a Itamárcia Marçal. Quem é a Itamárcia Marçal? Minha amiga, né? É escritora, aliás, nós somos amigas, uma das vezes todas, né? A escritora, ativista social, política e comunitária, ela criou a Agenda das Mulheres, olha, já apareceu, várias coisas, já apareceu muitas vezes, a gente aparece de novo. E aí, cada vez ela vem com outras mulheres aí também para incrementar essa agenda dela, agora é livro, né? Por favor, Itamar, você vem falar um pouco da sua vida convivendo com HIV. Uma oportunidade ótima nós estarmos aqui, Helena, e aproveito para parabenizar todas vocês, as nossas parceiras, que lutam, cada uma de um jeito. Essa união de valores é que a gente sempre chega em algum lugar. Eu estava até com saudade do HIV, porque só se fala em Covid, parece que não tem AIDS, não tem nenhuma doença, não tem nada, só se fala em Covid atualmente, e as doenças continuam aí. E quando eu digo, às vezes, nas minhas palestras, que a melhor coisa que me aconteceu na vida foi um dia ter tido a oportunidade de conhecer a AIDS, não é nenhum blefe, é uma verdade. A AIDS me ensinou a viver, a AIDS me ensinou a conviver com o ser humano e o próximo de uma maneira bem mais generosa. Os 6 meses de SPA, que eu fiquei lá no hospital da Lagoa, que, aliás, eu sempre
gosto de lembrar e agradecer. Quem me colocou lá dentro foi Jandira Fegali, né, Helena? Na época em que a gente estava aí numa militância, escrevendo, mas lutando dentro dos partidos políticos, sempre em prol da mulher, e, de repente, eu me vi com a doença. Mas uma doença silenciosa, um vírus capcioso, um vírus que ele não diz que ele existe. De repente, da noite para o dia, você começa a se sentir mal, e quando você vai ver, você já está avassaladoramente com a doença dentro de você, dentro do teu sangue. E esse período em que eu fiquei no hospital, os valores, você começa a fazer uma análise muito grande da tua vida, de como você se comunica com o próximo. E hoje, se eu estou viva, é por conta dos filhos, por conta dos sonhos, por conta da fé, dos amigos que foram sempre muito importantes na minha vida. Mas eu me deparei com uma coisa chamada preconceito. Esse preconceito, que é real, é palpável, e todas as nossas idas em colégios, em grupo de mulheres, nós fazemos essa abordagem, ele é muito avassalador. O preconceito existe e ele mata mais do que o próprio vírus, porque, às vezes, esse preconceito começa dentro do teu lar, dentro da tua casa. Não foi o meu caso, mas na convivência, desde 2009, convivendo com o vírus HIV, lógico que já tive muitas caras e bocas virando para mim, muitos homens que não quiseram se relacionar comigo, porque sabiam que eu tinha o HIV, que, aliás, eu faço questão de falar, em nenhum momento eu escondo isso, virou uma bandeira na minha vida, e aí você vai percebendo o quanto a falta de informação influencia na vida dessas pessoas, dos homens, dos jovens, de uma família. Eu ouvi, dentro do Hospital da Lagoa, uma mãe chorando e dizendo para mim: eu preferia que meu filho tivesse câncer e não que ele tivesse AIDS. Como é que eu vou explicar que ele tem AIDS? Quer dizer, total falta de informação, a dor é muito grande, porque a gente acha que vai morrer, lógico. A sensação é de que você vai vir a óbito a qualquer momento. Mas tendo todas essas facilidades de você ter esses sonhos, os amigos, essa fé, uma boa equipe médica. Tanto é que o meu médico, que era do Hospital da Lagoa e hoje está no Pedro Ernesto, doutor Rodrigo, é o meu médico até hoje. E eu escuto a ciência. Quando eu vejo a ciência brigar com a política, quando eu vejo a política brigar com a ciência, ao contrário, e para se falar de um vírus, como é o caso do Covid, eu fico muito triste, porque eu acho que a gente tem que valorizar a medicina, a gente tem que valorizar os profissionais de saúde que estão sempre aí no enfrentamento. Então, o que o meu médico fala: Itamárcia, não faça isso, cuidado, não entre em aglomerações, procure ficar mais, se você tiver condições, mais dentro de casa, por causa do Covid, faça isso. E é o que eu tenho, direta e indiretamente, feito, porque a gente precisa ouvir a medicina. Eu sou uma paciente que eu procuro fazer meus exames, o CD4, CD8, todos aqueles exames para entregar ao meu médico: está tudo bem? Posso seguir? Pode seguir. E dentro do hospital, eu também tive o privilégio de conhecer pessoas e histórias que me ajudaram a ficar viva. Escrevendo, o meu médico chegou uma hora que disse assim: olha, não tem jeito, o caso dela, ela tem que escrever, ela tem que ficar falando com um e com o outro, que foi a maneira que eu encontrei de ficar viva. E por isso que eu continuo até hoje viva, porque eu sou uma sonhadora nata. Acompanho o trabalho de todas vocês, falei até para a deputada Rejane, acompanho o trabalho, mesmo que eu não esteja lá no dia a dia com ela, ou no gabinete, ou seja onde for, eu acompanho o trabalho de mulheres que lutam pela nossa qualidade de vida.
Sou profunda admiradora da Helena, porque eu acho que a trajetória do CEDIM tem uma história muito importante dentro do cenário do Rio de Janeiro, e nós precisamos de mulheres assim, que estejam unidas em prol de alguma coisa. Tecnicamente, eu não tenho nem o que falar. Agora, na prática, é o nosso permanente combate ao preconceito que mata. É a nossa maneira de, sempre que a gente puder, informar, porque, por exemplo, o vírus ficou dentro de mim 8 anos, no silêncio, na calada da noite. Eu levei 8 anos para descobrir que eu estava com a AIDS. Quer dizer, hoje a minha convivência é pacífica. Volto a dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me ensinou a viver e aprender a respeitar as pessoas, o ser humano, cada minuto de vida que a gente tem que agradecer. Então, em função disso, eu acho que qualquer doença é sempre um caminho, ela aponta um caminho para você, desde que você veja o lado positivo de tudo isso que acontece. Então, Helena, é muito importante esse agregar que você sempre faz. O nosso livro foi também uma maneira de eu permanecer viva, porque a cada história que eu escuto, a cada história de mulher que me passa o seu conteúdo, a gente cresce, amadurece, e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e dizer o seguinte: se o vírus do HIV dá para a gente conviver, dá para a gente ser uma pessoa normal, dá para a gente ser feliz pra caramba. Eu passei até batom na boca hoje para estar aqui, porque direto a gente está com aquela bendita máscara e não pode fazer nada. Então, hoje eu vou passar um batonzinho de leve. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora, combate ao preconceito é fundamental para qualquer doença, mas principalmente para o HIV, e em relação às mulheres, que ainda é muito forte, é muito intenso, e eu estou aqui para colaborar no que for possível, no que precisarem de mim, na parte de escrita, na parte de fala, o que a gente puder interferir para a gente ter uma qualidade melhor de vida para todas nós. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Não estou ouvindo. Está sem som, Helena. Sempre esqueço. Obrigada, Itamar. Eu aproveito para falar aqui um pouquinho do nosso conselho. Nós temos uma comissão de saúde que ajudou a construir esse evento, né? E o nosso conselho hoje está dirigido pela sociedade civil. É a primeira vez numa história de 33 anos que está sendo dirigido pela sociedade civil. Nós temos 17 entidades da sociedade civil com titulares e mais 17 suplentes, né? E temos 4 do governo, com suas suplentes também. Então, nossa construção sempre é uma construção coletiva. A nossa direção eleita não foi indicação de governo, tem 3 conselheiras, eu sou uma delas, não é? E assim a gente vem tentando unificar a nossa luta no Estado e estamos avançando. Eu acho que o que você deixou para nós aqui, né? Depois a gente vai ouvir as outras, é a questão essa luta eterna do combate ao preconceito. Um dia nós vamos mudar essa história, nós estamos aqui para isso, né? Somos todas nós, combatentes, lutadoras, mulheres que estão aí nos diversos espaços, lutando juntas. Obrigada. Bom, agora nós queremos chamar a Cleide Jânia. Ela está presente? Sim, estou. Cleide, a Cleide é professora. Isso, Cleide. Respira, Cleide, tadinha, correu muito para chegar a tempo. Cleide é professora, ativista do movimento HIV, AIDS-HIV e de mulheres. Ela é presidente da Amires, organização social, né? /HIV, /AIDS, tá?
Então, a gente resume aí, porque essas mulheres têm muito título, viu? Então, a gente resume para poder elas entrarem direto no nosso debate. São 3 horas, eu fico controlando, tá bom? Seja bem-vinda. Então, boa tarde a todos. Bom estar aqui com a Denise, com a Jussara, com a Rejane, com a Helena e com essa última que acabou de falar, que eu não conheço pessoalmente, nem gravei o nome, estou sem óculos. Tudo é muita correria, a gente está no mês de dezembro, só um minutinho. Pessoal, porque estava um som aqui. Então, mês de dezembro, né, e a gente está aí nessa correria, fazendo diversas atividades. Hoje acabamos de inaugurar mais um núcleo da instituição lá no município de Belfor Roxo, e também estamos comemorando os 20 anos da nossa instituição. Então, é uma correria tremenda. Eu vou falar do meu encontro, né, com o HIV e com a AIDS, porque quando veio o HIV, veio a AIDS também, que veio todos os sintomas. De novo, vou ter que pedir aqui, peraí. Pronto. Aí, foi em 1996, né, quando eu tive o resultado, né, mas, na realidade, em 1995, eu já estava apresentando vários sintomas, só que eu vivi um relacionamento, né, de violência doméstica, um relacionamento muito abusivo, do qual não me permitia, né, nem sair, era praticamente um cárcere privado, então eu não tinha como me cuidar, sair, enfim. E aí, em 1995, eu fiquei muito doente, aí a minha prima, né, me pegou, me levou, né, ao médico, a uma dermatologista, porque começou a sair muito furúnculo na minha pele, né, muito furúnculo no meu corpo. E aí me levou numa dermatologista, que eu lembro do nome dela até hoje, foi a doutora Cléger, que a gente sempre lembra, né, da primeira pessoa quando a gente iniciou o HIV. Doutora Cléger, uma dermatologista do PAN lá da Cruz Vermelha, se não me engano, era Oswaldo Cruz, alguma coisa, lá da Cruz Vermelha. E aí foi que a doutora Cléger me pediu o exame de HIV, e aí fiz 2 exames, e aí deu, em 1996, deu o resultado positivo. E de lá para cá eu venho travando luta, né? Porque eu era aquela mulher, né? A mulher Maria de dentro de casa, a mulher que não saía, a mulher que só lavava, passava, cuidava, e, de repente, me vi ali com HIV. Além disso tudo, ainda sofria violência. Fui muito vítima de violência doméstica, né? E desse companheiro, né? Quer dizer, hoje, nas minhas palestras, nas minhas rodas de conversas, e aí quando eu falo, é ruim ser traída? É ruim, mas o que é pior, é ser traída, abandonada e contaminada, porque além de ele me trair, ele me contaminou e me abandonou. E aí eu fiquei muito doente mesmo. Em 1996 eu cheguei a 30 quilos, totalmente desidratada, e aí fui para o município de Duque de Caxias. Não, naquela época a gente não estava nem entendendo o que era AIDS, o que estava acontecendo. E aí eu estou contando isso para chegar como eu cheguei nessa ONG hoje. E aí o município... Ainda está barulho aqui. E aí o município, naquela época, não me acolheu da forma que ele deveria acolher, né? Vocês estão me vendo agora? Nossa, que dificuldade essa internet. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Ok. Então, nessa época, hoje, eu vejo que nessa época, em 1996, o meu município, ele não sabia, não teve condições de me acolher. E aí eu fui, né, dentro de uma Kombi, naquela época, ambulância, rodando dentro do município, e fui internada no tal do Hospital Duque, que tinha aqui, antigamente, que hoje é policlínica,
E depois de rodar vários hospitais, vou ter que ir para outro lugar. Depois de rodar vários hospitais e os hospitais não me aceitarem, por quê? Porque eu estava muito debilitada, e eu estava vomitando muito sangue, eu vomitava muito catarro, então nenhum hospital ficava comigo. E aí me trouxeram de volta para o Hospital Duque, me colocaram numa maca, e ali eu fiquei. Não tinha força para falar, não tinha força para nada. E o enfermeiro, ele ficou com muita pena de mim, né? Aí ele chegou perto de mim, como quem diz assim, hoje eu pensando nisso, vou dar o tiro de misericórdia. Falei assim, você quer ligar para alguém? Quando a gente, né, vê nos filmes, né, que você tem direito ao último pedido quando você vai morrer, né? Aí o enfermeiro, você quer ligar para alguém? Eu falei assim, eu quero sim, liga para minha... Aí deu o número da minha prima Fátima. E aí ele falou assim, ela está aqui no hospital, não tem ninguém aqui com ela está muito ruim. Eu ouvi ele falar isso com a minha prima. Aí, assim, no máximo, assim, de meia hora, 40 minutos, a minha prima chegou. E aí a minha prima ficou apavorada, né, quando me viu na maca daquele jeito. Aí foi até a direção do hospital. Não, ela não tem condição de sair daqui, não sei de que, mas aqui também ela não pode ficar. Ah, mas se você sair daqui, vai ter que assinar um termo de responsabilidade. A minha prima falou, eu assino. Aí assinou o termo de responsabilidade, eu estava raquética, 30 quilos, me botou no colo, me pegou no colo, ela, me levou até o carro, no carro dela, e me levou lá para o Hospital do Fundão. Aí chegou lá no Hospital do Fundão, com a papelada que eu estava, ela entregou, quando chegou não tinha... Acho que era na época, né, que ainda estavam começando muitos casos de AIDS. Quando chegou no Hospital do Fundão, que o médico veio atender, não tinha vaga, a recepcionista, a enfermeira, alguém lá, sei lá, eu estava assim, mas são coisas que eu lembro, antes de ter perdido lá a consciência. Aí não tinha vaga, não queria ficar, não queriam me deixar, e a minha prima fez aquele escândalo, porque a minha família é dessas, de barraco, quando tem que acontecer, a gente acontece. E aí a minha prima fez aquele escândalo, aí veio o médico lá de dentro, segurança, para saber o que estava acontecendo. E aí a minha prima deu os papéis para ele falou, putz, eu lembro dele falando, putz, pega a cadeira, leva ela. Lembra assim, eu lembro dessa fala do médico. E aí entraram comigo, só que não tinha leito, não tinha nada, só tinha um quarto com uma cama onde tinham 3 homens internados também com HIV. Então, eram 2 camas no canto, a outra cama no outro canto, e a parte que estava vazia era uma só tinha aquela cama num quarto com 3 homens. Eu falei, não vou ficar aí. Aí o médico falou assim, o que a gente pode fazer? Aí trocou o paciente que estava nesse canto, botou para ficar junto com os 3, botou um biongo, e eu fiquei na cama do canto, e ali eu fiquei. E aí eu fui contando nas paredes, riscando o número de soro que eu estava tomando. Aí quando eu cheguei no número de, acho que 50 e pouco, eu parei de contar. Aí eu fiquei muito ruim, que aí veio AIDS, veio com tudo. Veio a herpes, veio a pneumonia, veio a tuberculose, e veio um monte de troço. Veio citomegalovírus, veio um monte de coisas. Tanta coisa que veio, não dá nem para lembrar, e eu nem gosto de lembrar. E fiquei muito tempo internada, me parece que uns 3 meses que eu fiquei internada. Mas aí parecia que não tinha jeito, né? Acho que na época eu comecei com AZT, eu sei que aí chamou a minha família para falar onde eu estava internada, e aí me botou para casa para morrer, porque não tinha mais o que fazer por mim. Não tinha mais o que fazer. Meu cabelo caiu todo, eu fiquei careca, fiquei na cadeira de rodas, eu fiquei um tempo sem andar, e aí vim para casa. E aí sim que começou a minha luta. E aí sim eu falei assim, não vou morrer assim não, eu tenho 4 filhos para cuidar, não vou morrer assim não, deixar meus filhos pequenos. Mas nessa que eu vim para casa, para morrer em casa, tudo já tinha sido dividido, já tinham dividido meus filhos, um fica com 2, o outro fica com 2, já tinham dividido minhas pouquinhas das minhas panelas, já dividido todas as minhas coisas. Aí eu falei assim, e no meu quarto, na minha casa, só deixaram um quarto para me usar com pouco, quer dizer, já tinham feito toda a divisão. E aí uma amiga soube que eu estava em casa, foi lá me ver.
Aí ela falou assim, Cleide, o melhor para você agora, deixa eles cuidando, vamos cuidar de você, se fortalecer para você vir e pegar a sua vida de volta. E aí ela acreditou nisso, foi atrás de tratamento que eu tinha vindo, né? Porque eu tinha... Cleide, oi. Cleide, me perdoa, mas você já vai concluindo, tá então, bom? Então, eu vou concluir assim. Quando eu fui convidada, eu perguntei qual seria a minha fala. E aí, é fazer uma fala da vida da mulher que vive com HIV. E eu não sei como que a gente faz uma fala da nossa vida, da nossa incidência política, do nosso controle social, do nosso advocacy. Eu não sei como é que a gente faz essa fala em 10 minutos. Da violência, do preconceito que a gente sofre, eu não sei em quantos 10 minutos a gente fala isso. Então, já para concluir minha fala, aproveitando que a Regiane está aí, e lembrando tudo que a Jussara falou, eu vou dizer para vocês que o que a gente precisa é de política de fato. Para mim, não adianta a conferência de saúde, não adianta a proposta se ela não for executada. Olha quantas propostas já foram construídas nesses anos todos, e quantas delas foram executadas. Duque de Caxias, a gente conseguiu fazer o plano municipal de feminização, cadê o do Estado? Por que não se consegue implementar? O que falta de verdade é fazer gestão. É isso que falta. Entendeu? E aqui eu já quero deixar uma fala, né, assim, quando eu falo, ninguém solta a mão de ninguém, esse ditado aí para mim não quer dizer nada, não. 10 minutos para uma mulher que vive com HIV, não... Para a gente, tudo bem, eu entendo, sabe? Foi legal, foi uma boa iniciativa, mas é muita coisa que a gente vive para a gente falar aqui em 10 minutos. E, na realidade, eu não queria nem falar da minha vida. Isso aí foi só um exemplo para me chegar onde eu queria. Na violência, no preconceito, no estigma, no cárcere privado, na política que a gente não tem, que as famílias não deixam as pessoas serem tratadas. E como vai fazer isso? Então, deputada, eu já proponho aqui que a senhora abra o gabinete, ou abra uma comissão, ou abra um grupo de trabalho para que realmente as mulheres que têm HIV tenham voz. E não voz em 10 minutos. Porque a gente tem muitos anos de história para ficar guardada a ser falada em 10 minutos. Termina a minha fala. Oi, Cleide. Muito bom te ouvir. Em 10 minutos você deu um senhor recado, viu? Nós estamos aqui muito felizes com o seu recado. E assim, na vida, nem tudo é tudo. A gente vai aos conta-gotas para poder chegar aonde a gente quer. E acho que o recado que você deixou aqui foi muito bom. Todas nós ouvimos, mas são muitas verdades, é que você disse, são muitas vidas para serem contadas em 10 minutos. Mas a gente fica muito grata pela sua contribuição, pela sua colaboração, pela sua fala, pela sua coragem e te parabenizar por ter dado a volta por cima, por ter superado esses momentos todos aí. Eu fico imaginando que você pode escrever até um livro. Vamos ver aí a possibilidade de você escrever um livro da sua vida, que realmente são exemplos que precisam ficar marcados na história, né? Então, como o nosso tempo é curto, vamos chamar agora a nossa querida deputada, a enfermeira Regiane. Ela é presidente da Comissão dos Direitos e Defesa da Mulher e vice-presidente da Comissão de Saúde. Regiane, vamos lá. E assim que você ouvir, né, Regiane? É assim, começa só 20 minutos. Depois a gente vai falar. Primeiro eu queria iniciar dando boa tarde a todos e todas, parabenizando a nossa querida Helena Pedalgibe por essa iniciativa enquanto presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizar a Helena, que está sempre trazendo para nós debates e trazendo o que é mais importante, né, Helena? Trazendo a provocação. Então, queria cumprimentar a doutora Denise Pires, sanitarista, assistente social, não sei se ainda está aqui na sala,
Mas cumprimentar também a Juliana, que a estava representando logo no início. Cumprimentar a nossa querida Jussara Portugal, a Cleide Jane, são ativistas, né, desse movimento de mulheres, né, contra a AIDS e o descaso do governo, né, dos governos. E cumprimentar a nossa querida Itamácia, foi muito bom lhe ver, né, ainda tenho aquela agendinha, né, que você levou lá, enfim, e esse trabalho está faltando, sabe, Itamácia? O Covid nos faz, né, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, todo mundo numa sala, mas nós estamos distantes e não estamos nos tocando, né? E isso faz muita falta na gente. Eu queria falar, Helena, que como presidenta, vice-presidente da Comissão de Saúde e presidenta da Comissão de Mulheres, eu me sinto muito à vontade de estar aqui falando sobre esse tema, porque é um tema muito importante para nós mulheres, mas é um tema também que envolve a questão da saúde, a qual é a minha formação como enfermeira, né? E eu me lembro, Itamácia, que a minha tese de graduação, em 86, foi sobre a AIDS. Né? Me lembrei disso aqui agora. Em 86, estava surgindo, né, essa doença, essas informações, e eu e um amigo, um enfermeiro chamado Mauro, nós fizemos a nossa tese de graduação, que não era muita coisa, não é uma tese de mestrado, nem uma tese de doutorado, né? Mas a gente buscou informações sobre essa nova doença que estava surgindo na área de saúde, muitos profissionais não sabiam nem como lidar, né? Isso na década de 80, porque não tinha medicação, não tinha absolutamente nada. E a gente aqui, eu acho que outros, a Helena trouxe dados, a doutora Denise também trouxe muitos dados, né? São dados, pelo menos o que a gente também levantou, são dados que, por mais que estejam reais, né? Que mostra o quantitativo de casos de infecção por AIDS no Brasil, os casos nos homens, nas mulheres, no período grávido, né, no período das mulheres gestantes infectadas, pelo menos os dados que eu vi, né, que estão nas redes sociais, não sou, né, do executivo, são dados antigos, dados que chegam até, talvez, com mais firmeza, né, que façam esse quadro epidemiológico, dados de 2007, 2016. E dados atualizados no Rio de Janeiro, eles só chegam até 2019. E a gente percebe, Helena, que muita coisa paralisou no Rio de Janeiro. Muita coisa paralisou por conta do Covid, mas também antes disso, a gente já tinha uma paralisação por uma eleição de um presidente que é altamente preconceituoso. E quando a Itamácia fala assim, a falta de informação e o combate ao preconceito é fundamental, porque ele mata. E a gente levanta uma frase do presidente Bolsonaro, isso já no ano passado, onde ele diz o seguinte, que ele declara que as pessoas vivendo com HIV são uma despesa para todos no Brasil. Então, Itamácia, isso mostra uma diferença muito grande e mostra para a Cleide Jane também o que é a gente conviver num país com um presidente que vai lá quebrar uma patente de uma medicação, que foi o que o Lula fez com a patente, né, da medicação do retroviral para a AIDS,
isso lá em 14, em 12, sei lá, quando ele entrou, e o que é um presidente que fala, sabe, uma besteira dessa, eivada de tanto preconceito. A gente tende o quê? Né? A AIDS é mais uma doença, né? É mais uma doença. E que ela precisa de que mulheres e homens, a gente está tratando aqui dos casos nas mulheres, mas é uma doença que precisa de informação, né, como já foi falado aqui, uma doença que precisa de prevenção, né, como já foi falado aqui também. A Covid-19 é uma doença que estão aí vendo uma vacina para se prevenir. A doença AIDS, né, ela é uma doença que não tem vacina, mas que ela tem as medicações para curar, e ela precisa de políticas para prevenir. Quando a gente pega um governo desse que confirma, né, ele faz essa fala afirmando e declarando uma questão que foi falada pela ministra, né, da família, que é a Damares, que as pessoas têm que viver com abstenção sexual, né? Elas não têm que praticar sexo. Então, tu vê o quanto que isso se desvia até da prevenção que tem que ser feita com mulheres e homens e com as nossas adolescentes no nosso país e no nosso estado. Então, por que eu falo de política? Porque não dá, Cleidjane, para a gente só fazer lei, né? Para a gente só fazer o debate, que é importante, não estou diminuindo nenhum nem outro, né? Não adianta só a gente fazer o ativismo, participar dos conselhos, porque eu participei de todos os conselhos, as conferências de saúde, desculpe, e conselhos também de saúde, durante toda a minha formação enquanto profissional. Fui do Conselho Distrital de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Participei de todas as conferências de saúde, desde a minha formação, participei desde 89. Então, a gente sempre defende, sempre matricula, isso é importante? Mas se nós não tivermos governos, né, que façam a diferença, que botem orçamento, que tirem as nossas propostas do papel, a gente não avança, né? A gente não avança. É importante a gente fazer essa força, né, coletiva para empurrar e para implementar, sim, no estado do Rio de Janeiro, como foi implementado lá em Caxias, né, a operacionalização dessa feminização da epidemia da AIDS. Mas se a gente não conseguir tirar isso do papel, vai ser mais uma proposta, um projeto, um programa, né, como foi o implementado e feito coletivamente por nós mulheres lá em Caxias. Nós precisamos ter representação de fato, que lute pela saúde e não entregue a saúde para as iniciativas privadas. Porque a entrega da saúde para as iniciativas privadas acontece o que está acontecendo com o Covid, que a implementação dos hospitais de campanha, o dinheiro foi pelo ralo, pelas OS. Quando a gente não vota, né, corretamente, lendo as propostas dos candidatos, a gente acaba, né, aprovando lá o que o Crivella fez aqui no município do Rio, que foi acabar com a rede básica de saúde. Ele fechou as clínicas porque estavam com as organizações sociais. Tira as organizações sociais, mas deixa as clínicas abertas, porque a população
precisa fazer o teste, a população precisa pegar a medicação, a população precisa de investimento, né, para ter a medicação. Então, a gente tem que politizar esse discurso, que é importante a gente escutar, né? A Itamácia, que trouxe toda essa bagagem dela, de como que ela foi tratada, né? Mas a diferença dela, do tratamento dela, que por muita dificuldade, foi no SUS também, foi para o Pedro Ernesto, mas a grande dificuldade foi Cleidijane, né? Talvez eu confunda o nome da última. Mas a dificuldade que teve a Cleidijane de ser tratada também, de ser diagnosticada. Precisou um enfermeiro, sabe, cuidar como se fosse uma coisa assim bacana, né? O enfermeiro, que é a minha categoria, mas a gente não pode tratar a saúde, né, Helena, como uma coisa do indivíduo, nem daquele profissional que vai lá e vai cuidar da coitadinha. A saúde tem que funcionar para todas. A saúde é o SUS que nós defendemos, um SUS de qualidade, que tem que ter orçamento. Ontem votamos as contas do governo Witzel e as contas foram aprovadas por 44 deputados. Eu votei contra, porque o governo Witzel, no ano de 2019, não investiu os 12% da Constituição. E o Tribunal de Contas do Estado falou que as contas estavam reprovadas. Por que 44 deputados foram lá e votaram? 44 deputados que, dentre eles, bolsonaristas, que discursam que a esquerda é que está errada. Os caras entram e fazem a mesma coisa. Então, nós temos que politizar, sim. Saber que em tudo quanto é partido tem gente ruim, tem gente boa, mas a gente tem que ver aqueles que realmente defendam a saúde, defendam as mulheres, defendam políticas públicas que possam e devem ser implementadas para que a gente não tenha tanta desigualdade nesse país, para a gente não tenha tantas pessoas com falta d'água, andando no ônibus lotado, né, não sendo atendidas no sistema, né, não tendo os hospitais sendo implementados. Que a gente precisa de saúde para todos, seja no HIV, que a gente está tratando aqui, seja nas outras áreas. Então, nós defendemos, né? Nós defendemos a saúde pública de qualidade e de atendimento a todas, todos e todas, né? E não o que a gente viu aqui, que foi, com o governo Bolsonaro, redução do orçamento na área da saúde, privatização de tudo, né? E isso tem que ser, sabe, colocado, porque na hora as pessoas acham, né, que o troço lá é bom para o Brasil, e não é. São nesses pedacinhos que a gente consegue enxergar a diferença, enxergar como funcionou o programa para entregar remédio, para atender as mulheres com HIV, para atender os profissionais que estão aqui, que agora voltou, né, a doutora Denise, que precisa de incentivo para estudar, para fazer pesquisa, né, para trabalhar. Essas são diferenças concretas que a gente quer pautar aqui no debate. Obrigada, Helena. Né? É importante. E na comissão de mulheres, a gente continua lá, botando as emendas, né, no orçamento, fazendo projetos de lei que garantam que as mulheres possam ser atendidas, né, e garantindo que o que a população traz para nós, elas se consolidem para que a gente possa lutar. Somos poucas dentro da Alerj. E agora não fizemos uma mulher nas grandes cidades do Brasil. Nenhuma mulher foi eleita. Então, a gente precisa fazer mais desses debates. Parabéns, Helena, porque é através desses debates pontuais que a gente consegue chegar e enxergar, né, a política mais macro ou a falta da política mais macro que é necessária para o atendimento das mulheres que precisam ser atendidas, as mulheres
que têm o vírus, mulheres que não têm o vírus, precisam de prevenção, e mulheres que precisam da nossa atuação enquanto parlamento. Obrigada, Rejane. Helena, eu só vou pedir desculpa, você sabia disso. Eu já estava aqui no plenário, eu tive que desligar por causa do som, mas eu tenho que entrar de novo, porque tem parecer para ser dado pela comissão, da Comissão de Saúde. Agora mesmo o presidente pediu para eu dar o parecer numa outra comissão que não é nem minha, mas os deputados dessa comissão não estavam presentes. Aí eu vou pedir desculpa, gente, porque eu falei com a Helena, 3 horas eu tinha que sair mesmo. Aí saí, entrei e saí de novo agora para poder fazer esse debate aqui com mulheres maravilhosas, mulheres de luta que a gente tem que respeitar, Cleijane, Itamácia, Denise, essas mulheres, Helena, mulheres maravilhosas que estão aqui, né, juntando o nosso saber, a nossa força para a gente ir em frente. Parabéns a todos nós. Viva os 21 dias de ativismo das mulheres. É isso aí, Rejane. A gente que te agradece, você ter até estar um pouco atrasado aí para a sua plenária, né? E você nos representa lá, você precisa estar lá, a gente compreende bem, e a gente fica muito grata pela sua fala, e o importante é que todas as mulheres aqui presentes, de todo o estado do Rio de Janeiro, saibam que possam contar com a comissão da qual você preside para discutir as demandas para suas especificidades. Né? Comércio legal. Obrigada, eu estou entrando então, por causa que é o... Fica grata. Agora... Beijão, gente. Tchau, querida. Obrigada, Rejane. Quem foi que falou por último? Você que já falou. Agora não, a gente vai ver as perguntas. Não, mas pode ficar à vontade da gente se passar telefone, se juntar para trabalhar em conjunto e montar aqui no Rio de Janeiro essa questão da feminização da epidemia de AIDS. Ótimo. Então, beijão. A gente precisa, então, se organizar para poder a gente chegar realmente a essa organização. Bom, companheiras, eu estou sentindo falta das minhas amigas conselheiras que são da Comissão de Saúde. Eu não posso acessar o Facebook porque eu estou aqui na live. Eu uso um celular, só para dizer, para todo mundo saber, eu só uso o celular. Então, eu estou sentindo falta da Ana Ottoni, da Edna Calheiros, da Santinha e da Elza. Eu sei que a Elza não está bem em saúde. Mas eu estou vendo aqui a Luciana Targino e estou vendo também a Rosilene. Foi que eu vi aqui, que aparece aqui escrito para a gente, na nossa telinha, né? Então, obrigada a todas vocês e dizer que... Olha, vamos entrar nas perguntas. A gente vai agora às perguntas, tá? Mas é muito bom esse debate. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento aqui, e essa Comissão de Saúde do CEDIM, ela é muito importante. E aí eu vou deixar um trabalhinho para a gente refletir entre nós, que foi sugerido aí, e até aproveitando aí a Leila Dese também, lá da Secretaria, né, de Saúde do Estado, a gente discutir um pouco essa criação desse grupo aí, se é que já não tem, ou mais, então, junto com o CEDIM, a gente fazer uma reunião e começar a discutir um pouco mais, aprofundar esse debate, conforme foi aqui sugerido pela Jussara, né, Jussara? Então, a gente fica com essa sugestão aí para o próprio Conselho deliberar. Bom, vamos às perguntas, então? A Edna não está aí? Meu Deus, a vice-presidente não vai entrar aqui. A Ana Ottoni ficou de entrar, a Santinha ficou de entrar. Mas vamos lá. Cadê as perguntas? Por favor, aqui na tela, porque eu não leio as perguntas. Helena, Helena, oi, meu amor. A Márcia Nóboa perguntou, Nobua, como que as mulheres com HIV estão sendo atendidas
nos hospitais em que elas têm um acesso, né? Como é que ela está sendo orientada sobre o Covid? Ela tem HIV, e o que o médico, o hospital, está dizendo para ela? Eu acho que essa pergunta é bem pertinente aí para nós aqui, ó, falarmos. ela botou aqui. Aí, ó. Orientadas e acolhidas em tempos tá de ótimo. pandemia. Então, tem outra pergunta. Rosilene. A Rosilene fez pergunta. Os números... Mulheres negras... Vejam aí a pergunta da Rosilene. Alguém vai ler? Os números atuais, quantas mulheres negras infectadas e assistidas Mais pelo outra Estado? Pergunta? Eu vi mais perguntas, não estou vendo agora. Tem mais perguntas aí? Bom, então vamos ver aqui. Acho que dá para... Eu acho que essas perguntas são para a Denise, né, Denise? Eu acho que essas perguntas são para você. E aproveita, vou fazer a minha pergunta, Denise. Eu tenho... É que essa questão da Covid mexeu muito com os tratamentos, né, que as pessoas fazem periodicamente nos hospitais, né? A minha pergunta seria: como está o tratamento e a entrega desses remédios diante das políticas que nós temos hoje para as mulheres que estão convivendo com HIV? Eu vi que a Edna me botou alguma coisa na hora que eu estava falando, eu não consegui ler. Edna, por favor, entra aqui, Edna. Ah, estou vendo a Ana. É a Ana que está ali? Posso falar? Ana, estou aqui o tempo todo. Mas eu não via. Eu sei, porque eu fui para o Facebook, eu botei várias perguntas lá. Então, depois você lê as perguntas, tá? Então, por favor, Denise, por favor. Tá, eu só vou falar que eu também estava assistindo, mas é como a minha bateria começou a cair, eu tive que mudar de lugar aqui na minha casa para ligar, porque o computador eu não consegui acessar, mas eu ouvi tudo, todo mundo, ouvi a Cleide, ouvi a enfermeira Rejane. Bem, vamos lá. Então, deixa eu falar, Denise, eu vou mexer aqui no meu celular porque o som baixou. Então, eu possivelmente vou cair. Se eu não estiver na hora, Ana, por favor, você vê aí as perguntas, tá? Que eu vi também que a Ângela acabou de colocar lá. Tá? Não tenho acesso às perguntas, tá? Não estou com acesso às perguntas. Então tá. Quem tiver, quero deixar claro. Tá bom. Então, vamos lá, por favor, Denise. Eu vou dar uma saidinha, tá? Tá. Então, vamos lá. Com relação... Eu não estou com os números aqui nesse momento, mas a gente tem um predomínio de mulheres negras e pardas com relação a tanto a infecção pelo HIV como a AIDS. Isso existe esse predomínio, a gente vem observando no decorrer do tempo. Posso passar para vocês isso, a gente tem, mas eu não estou nem perto do computador para dizer o número de vocês, só estou aqui com o celular. Então, isso é. A segunda coisa é com relação à Covid, né? A Covid, eu penso que ela desnudou mais uma vez, né, todos os problemas que a gente enfrenta, tanto do ponto de vista de desigualdades, de um modo geral, como também do desfinanciamento do nosso Sistema Único de Saúde. Né? Eu estou falando isso porque uma das medidas que foram bastante propagadas, né, que são propagadas e que são importantes, que é a questão de lave as mãos, use máscara e tal. E a gente está falando e sabendo também que que a gente tem um número importante ainda, né, de pessoas sem acesso a saneamento e a condições dignas de saneamento. Isso é um problema nacional no nosso estado do Rio também. Eu estou falando isso porque, às vezes, parece que no debate da Covid a gente fica falando fica muito centrado só na questão de que precisa leito, precisa UTI, né? E eu acho que é importante também ser abordado, enfrentado essas outras vulnerabilidades
vulnerabilidades que a gente tem também. E uma das vulnerabilidades que a gente tem, que no campo da AIDS a gente fala que são as vulnerabilidades programáticas, ou seja, aquelas que a gente mesmo produz, a gente que a gente está nos serviços de saúde, né? É a questão do acolhimento, de um modo geral, para as pessoas, né? A Cleidiane deu um depoimento aí bastante importante, a Sara também. Nesses tempos de epidemia, o Ministério da Saúde orientou, eu estou falando do Ministério, mas estou falando do Departamento de HIV, AIDS, né, que não é esse nome mais, mas é doenças crônicas e tal, e que ele recomendou, a Juliana também, não sei se ela ainda está aqui, porque ela é a nossa farmacêutica, que todos os estados e as capitais, né, pudessem distribuir por um período de 3 meses, um período maior, a questão da dispensa dos antirretrovirais. Geralmente ela é feita mensalmente, né? O usuário tem que ir no serviço mensalmente, e que nesse momento do Covid, como uma medida de prevenção, né, para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, para ter menos circulação nos serviços, que houvesse a dispensa por 3 meses. Então, a gente no Estado, a gente proveu isso, não quer dizer que as pessoas tiveram acesso ao medicamento. O que aconteceu com relação à questão do Covid? Como eu disse, mostrou muitas as fraturas dos nossos serviços de saúde, né? E uma delas foi que, além da gente ter perdido profissionais de saúde, perdeu por óbito, por Covid, ou perdeu pela doença em si, né? Tiveram vários remanejamentos de serviços de AIDS, ou redução dos atendimentos dos serviços de AIDS em função do atendimento de Covid. E, então, vários serviços tiveram, por mais que a gente tenha feito, né, normatização, o Ministério fez, e a gente também, nós do Estado, a gente também fez notas técnicas dizendo que não era para parar o atendimento, que devia se ter, por um lado, a dispensa de medicamento por 3 meses para aquelas pessoas que estavam numa situação estável, mais estável que eu falo, com carga indetectável e tal, mas que era fundamental que não fechasse as portas, que tivesse atendimento, principalmente para diagnósticos recentes, né? Porque essas pessoas, primeiro diagnóstico, precisavam ter um atendimento para gestantes, para crianças. E o que a gente viu que essa situação variou muito no Estado. E aí são situações que, infelizmente, a gente, no programa, não consegue ter o controle, porque as nossas intervenções, né, isso são pequenas, né, frente, por exemplo, a determinações de prefeitos. Então, ocorreram em alguns municípios, inclusive, denúncias de ONG, de serviços fechados, e que a gente se mexeu com o Ministério, envolveu o Ministério também, que foi importante também para alertar que o fato de você ter uma emergência de saúde pública não quer dizer que você vai deixar de garantir os outros direitos, outras ações de saúde que as pessoas também têm direito, e que você, não dando esse acesso, só piora. Então, é uma situação que eu penso que ainda tem impacto. A gente teve diminuição de diagnósticos realizados, e para a gente falar isso, a gente está pautado na distribuição que a gente faz dos testes rápidos. Então, a gente teve uma diminuição de liberação de testes rápidos para os municípios. Tivemos também redução dos exames de monitoramento clínico, né, que são os exames de carga viral e CD4. Isso, infelizmente, a gente teve esse impacto. A gente conseguiu, nos últimos, eu acho, 2 meses, melhorar um pouco, mas agora, com o recrudescimento da epidemia de novo, né, a gente está bastante preocupado. A gente está orientando os serviços para que a gente consiga, pelo menos, resgatar aquelas pessoas que estão em abandono de tratamento, que por conta do Covid também, né,
criou uma situação muito importante que a gente tem que destacar, a questão de saúde mental, né? Então, muitas pessoas ficaram preocupadas e não foram aos serviços pegar os seus medicamentos. Então, isso é um alerta, né, que a gente fez para que essas pessoas sejam prioridade, esse resgate das pessoas que estavam em tratamento e que por conta, né, de várias situações, e o Covid aumentou isso. Eu estou falando de várias situações porque acho que é uma coisa também muito importante da gente falar, que atravessa, né, a garantia desse direito, e eu estou falando especificamente do HIV, a questão da violência, né? Hoje, os territórios conflagrados, né, por violência, pela a questão dessas organizações criminosas, do domínio, né, o acesso das pessoas aos serviços de saúde fica bastante restrito. A gente, como eu falei, a gente está fazendo esse trabalho de investigação, de mapeamento, de conhecimento às crianças com AIDS, e a gente tem relato dos profissionais de saúde que tem determinados locais, determinadas comunidades, determinados municípios que não conseguem ir, não podem ir acessar a pessoa, mesmo que eles tenham, que os serviços tenham o aceite, né, de procura, não conseguem ir por conta dessa situação de violência que eu acho que no nosso estado especificamente está muito séria, né? E eu acho que a gente tem que falar isso também como uma barreira e um obstáculo a um atendimento integral e as ações de prevenção, né, de quem vive com HIV/AIDS. Uma situação antiga que a gente já vive, as meninas sabem, né, tanto a Cleide como a Jussara, é perseguição em comunidades quando há descoberta de diagnóstico com HIV. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que já foi dito aqui da questão do preconceito e do estigma, né? E eu acho que a gente só responde a isso reafirmando direitos, né? Combatendo essas formas de preconceito e reafirmando o direito das pessoas, independente do seu credo religioso, da sua situação social, a questão racial, elas têm que a gente tem que entender isso, que existe a discriminação e tem que ultrapassar cada vez mais, entendendo que nós, profissionais de saúde, às vezes que produzimos essas situações. Então, a gente vem conversando também bastante isso com os profissionais, a gente vem mantido o que a gente chama de roda de conversas com os profissionais, mostrando que enfrentar a epidemia do HIV/AIDS é fundamental ter o remédio, é fundamental ter todos os insumos, mas também é fundamental ter serviços que respeitem as pessoas, né? E que sejam acolhedores e que possam também compreender hoje os vários dispositivos que a gente tem, as várias formas, as várias tecnologias de prevenção disponíveis para as pessoas, para a dinâmica de vida das pessoas, para o jeito das pessoas viverem. Então, isso é fundamental. Para ter isso, o profissional precisa ter escuta, precisa ter uma relação muito horizontal, né, com aquele usuário e não naquelas relações impostas, né, ou prescritivas que a gente ainda tem muito, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Com relação à questão da interação, né, Covid e tratamento de AIDS, a princípio não tem nenhuma, até o momento, não tem nenhuma questão, nenhum problema. As pessoas, mesmo porque Covid, né, você vai tratar sintoma, febre, né, nada que impeça a continuidade do tratamento com os antirretrovirais, tá? Que mais? Eu achei super bacana essa questão da gente tentar dar um status maior à questão do enfrentamento da feminização. O que eu digo de status maior? É que, às vezes, é muito difícil essa questão ficar só afeita a uma gerência, como é o caso nossa lá do HIV/AIDS, né?
Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a gente ainda trabalha muito compartimentalizado. Eu não sei se a Leila Adesse está assistindo aqui, mas a Leila é uma grande parceira que está coordenando o Programa de Saúde da Mulher, e mesmo com a parceria dela, mesmo com a trajetória que a Leila tem, né, no movimento de mulheres, a gente vê como é difícil na prática a gente, às vezes, organizar nossas agendas de trabalho, e tem muitas agendas também que vêm do Ministério, coisas que a gente tem que responder. Então, eu acho que isso ficar acima pelo menos somente da esfera que a gente trabalha, é fundamental e permite essas articulações intersetoriais, que eu acho que elas são também fundamentais. Acho que o enfrentamento do HIV/AIDS, e particularmente do que diz respeito ao que afeta as mulheres, está muito além muito da área de saúde, como a gente falou, de respeito aos direitos sexuais, aos direitos reprodutivos, combate à violência doméstica, à violência de gênero. E vou fazer de novo a propaganda do nosso aplicativo, Sexualidade Sem Caô. Queria muito que vocês vissem, dessem um retorno para a gente. Olha, não acho que está legal, porque foi uma estratégia que a gente viu de colocar em pauta esse tema, não só restrito, né? Restrito que eu falo, só a questão de camisinha só e tal, mas tentar ampliar toda, de fato, o enfrentamento mais, digamos assim, estrutural também do HIV/AIDS. Acho que é isso. Faltou mais alguma coisa? Vocês querem? Tem mais alguma pergunta? Porque eu não sei. Tem mais alguma pergunta? Helena? Eu aí. Olha, só gostaria de perguntar, de dar a oportunidade para a Denise, se ela de falar um pouquinho de sífilis e outras STs que a gente está tratando no grupo de transmissão vertical, como Zika, chikungunya, sífilis principalmente, se ela podia dar uma resumida para não perder a oportunidade, porque tem a ver também com as co-infecções, né? Posso falar? Pode falar. Bem, então, como eu falei, a secretaria é muito compartimentalizada, né? A gente é compartimentalizado. E aí eu vou te falar só de sífilis. Sífilis, eu acho que é a demonstração da nossa... eu acho isso mesmo, da nossa incompetência, da nossa incompetência, porque a sífilis ela tem todas as condições. É que nem criança com AIDS, a gente tem toda a condição de controle, a gente tem disponível todas as possibilidades e a gente não consegue reduzir, muito pelo contrário, a gente tem um aumento da questão da sífilis congênita e sífilis em gestante. E eu acho que isso tem a ver também com tudo que eu falei anteriormente, com essa questão da necessidade da gente estar discutindo o direito sexual, reprodutivo, das mulheres estarem colocando, né, podendo colocar as suas dificuldades e tal. A gente, nos últimos anos, a gente tem um aumento, né, como eu falei, da sífilis em gestante está aumentando no estado e sífilis congênita também. Um grande problema é que a gente ainda não conseguiu chegar nas diversas parcerias, né, dessas mulheres, nem empoderá-las. Eu não gosto desse termo empoderá-las, mas assim, provê-las de informação e que tenham condição de atuar sobre essa questão da reinfecção, né, por sífilis, que hoje é um problema. A mulher vai no serviço, faz teste, faz o tratamento, mas se reinfecta e às vezes né, e aí a criança tem sífilis congênita. Então, a gente chegar a forma como essa mulher pode abordar
compreender a cadeia de transmissão e abordar esse parceiro, quais são as estratégias inovadoras, as formas criativas, sei lá, que a gente tem que ter, ainda é um grande desafio e é um problema concreto hoje. Atendimento ao pré-natal é outro problema, eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? A gente vê, olhando as informações, a gente vê, às vezes, as mulheres passam por 7 consultas pré-natal e o diagnóstico de sífilis é feito na hora do parto. Isso é uma situação muito grave, né? Do ponto de vista da qualidade desse pré-natal. E aí, bem diferente do HIV, quanto mais tarde a mulher faz o diagnóstico de sífilis, mais tempo essa criança, o feto, fica exposto ao treponema, né? Então, e a forma de intervenção ela vai perdendo o impacto, né? Então, isso é um problema seríssimo. Outro problema que eu queria chamar a atenção também é com relação a sífilis, e aí eu vou falar de óbitos de sífilis congênita, de crianças com menos de 1 ano que morrem de sífilis congênita. A gente está fazendo alguns levantamentos e a gente vê quem são essas mães, né, dessas crianças. Geralmente, né, quando eu falo geralmente, é o que prevalece. Primeiro, que está aumentando, né, os números estão aumentando, a gente tem em torno de 300 e poucas crianças no último ano que morreram, né, menos de 1 ano, morreram de sífilis congênita, cujas mães eram jovens, faixa etária bem jovens, menores que 24 anos, e são mulheres negras, né? E aí a gente tentou fazer, tentou porque não foi suficiente, junto com os serviços, e tem muitas situações de vulnerabilidade, que a gente fala de vulnerabilidade social, né? De mulheres que não têm casa, não têm moradia, né? Que tem uso abusivo, e a gente não sabe lidar com isso porque a gente não tem políticas intersetoriais, sociais, que consigam integrar essa... para eu parar de falar, eu não sei, vocês têm que me dar um toque. Não consegue ter essa integração, né? Do setor saúde com outros setores, principalmente das políticas sociais, que é necessárias. Então, assim, rapidamente, eu falo muito, vocês têm que me cortar, tá bom? Deixa eu só te falar, a gente vai encerrar aqui a live às 16 horas, faltam só 5 minutos, aí você pode dar uma resumidinha, tá? Eu não sei se tem mais perguntas, eu não consigo acessar. Eu posso falar alguma questão? Eu posso falar rapidamente? Eu posso falar? Mas cadê ela? Ela caiu? Gente, cadê a Denise? Eu estou aqui, não estão me vendo, não? Estou aqui. Não. 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 Agora está, né? É porque eu tirei. Denise, então você pode encerrar. Economizar a bateria, desculpa. Eu vou só tirar o microfone. Denise. Você pode encerrar, que a Ana vai falar, e a gente vai finalizar. Já faltam 4 minutos para 4 horas. Eu só queria falar que a gente tem as informações disponíveis, a gente pode marcar uma outra conversa específica para estar trabalhando melhor os dados. Eu queria ouvir mais agora, acho que eu falo tanto. Não, mas tem muita essa informação. Eu estou fazendo um trabalho junto com a DST-AIDS sobre sífilis congênita. E hoje a live foi super importante, porque fecha uma série de questões, né, que a Denise levantou e que todo mundo levantou. Não só a questão do preconceito, a questão do uso dos protocolos, a questão as mulheres vulneráveis são as mulheres mais vítimas de todas essas epidemias, de todas essas doenças. Um pouco que eu já pesquisei, você começa a puxar um fiozinho no sentido. São mulheres que sofrem mais violência dos seus parceiros, são mulheres que perdem o contato com o acesso aos serviços de saúde com muita facilidade. Elas se movem em territórios que
digamos, o agente de saúde não chega muitas vezes a elas. Elas precisam do agente de saúde. A saúde da rede está sendo desmontada. O agente de saúde está desaparecendo. Então, a gente tem todo... É como se a gente estivesse vendo agora o resultado do desmonte das políticas públicas. E é o que a Rejane fala. Um presidente que estimula o trabalho de uma rede de saúde pública é uma coisa. Um presidente que destrói essa rede muda completamente o panorama. Então, o trabalho é enorme ainda. Nós temos um trabalho muito grande pela frente, na defesa da saúde pública. Então, tá bom. Obrigada, viu, Ana? A nossa vice-presidente não está aqui, a Edna, mas eu vi ali a Ângela também, já falei as outras, mas eu vi a Ângela também, vi a Rosilene, vi a Luciana, né? Já falei de nós todas aqui, vi a Márcia da Saúde, né? Aqui da Saúde Municipal, né? Márcia é uma lutadora também, muito companheira nossa, né, Márcia? A gente se conhece há bastante tempo. E eu quero agradecer a todas, a todos que tiveram aí a paciência de estar aqui com a gente. Estou vendo aqui muitos elogios à live. Parabéns para cada uma de vocês que falaram, que expuseram. Quero agradecer, assim, falando o nome, a Denise, a Juliana, a Jussara. Quero falar também da Itamárcia, da Cleide Jane, né, que acho que ela caiu também, porque também aqui não comporta muita gente, né, e da nossa querida deputada, a enfermeira Rejane, e agradecer muito toda a nossa comissão, que é a Ana, que acabou de falar, a Edna, a Santinha, a Elza Serra, que são da Comissão de Saúde aqui do CEDIM, e agradecer a participação e dizer que na próxima semana, gente, dia 8 de dezembro, estaremos aqui falando aqui com palestrantes maravilhosos. A gente só tem palestrantes de primeira linha, já perceberam, né? A gente vai falar sobre masculinidade tóxica. A gente já vai abrir as inscrições para formar um grupo. Esse grupo, ele é temporário, né? Mas tem muita gente que fica e a gente não acaba com o grupo. Acaba sendo um espaço de debate. E aí fica aqui a dica, né? Para o material que a gente tiver recebido da live de hoje, a gente coloca nesse grupo, né? Para que todas tenham acesso e todas possam se informar. Então, agradeço em nome de todas as conselheiras, a responsabilidade é muito grande representar mulheres tão brilhantes como as nossas conselheiras, mulheres que têm uma trajetória de luta pelo direito da mulher, pela democracia muito grande no nosso conselho. Conselho histórico, todo mundo já sabe, por 33 anos, e que tem mulheres na sua composição, que se a gente for ver a biografia de cada uma, a gente realmente bate palmas. E agradecer a todos os municípios que aqui estão presentes, não é? E que puderam prestigiar esse momento importante para a gente. Obrigada, meus amores. Todo mundo pode falar junto. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Cadê essa